Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Encore Talks. Eu sou a Thaís Ritt, fisioterapeuta da UTI cirúrgica, e o nosso tema de hoje é a mobilização na unidade de terapia intensiva. Para falar desse tema super relevante, estamos com o Tiago Passos, fisioterapeuta da UTI respiratória. Tiago, seja bem-vindo. Obrigada, Thaís. Quais são as maiores barreiras para a mobilização em unidade de terapia intensiva? Thaís, vem tanto as barreiras culturais, né? Então, às vezes, desconfiança da equipe por ter esse receio de que o paciente ele precisa estar descansando, né, para se recuperar. Existem também parâmetros hemodinâmicos e parâmetros respiratórios. Acho que essas são uma das grandes barreiras, né, fora alguns acessos como dispositivos em vias femorais, né, que não são contraindicações, mas acabam gerando uma barreira, um certo receio por parte, às vezes, de um profissional que não tem tanto conhecimento, como também é por parte de uma equipe que tem que às vezes tem essa cultura de imobilismo, né, digamos assim. Sim. E como saber se o paciente pode ser mobilizado? Bom, é importante a questão dos protocolos, né, então o pessoal fala que protocolo engessa atendimento, não, muito pelo contrário, protocolo é para você ter um norte, né, então a gente tem a questão do protocolo e é avaliar os parâmetros do paciente, parâmetros hemodinâmicos, parâmetros respiratórios, parâmetros como nível de consciência, então avaliar se o paciente ele tem essa condição para fazer essa reabilitação, né. Sim, o protocolo acaba sendo uma segurança pra gente, Acaba né? sendo acaba sendo um norte, né. Então a Isso. gente consegue selecionar aquele paciente, minha tomada de decisão não vai ser baseada só naquele protocolo. Eu sou um profissional, você é um profissional, a gente vai saber o que fazer. A questão é ter um norte, saber Exato. quem é o paciente elegível, quem vai ser o paciente que a gente vai perder mais tempo reabilitando, quem vai ser o paciente que vai, tomar menos tempo nosso. Eu acho que vai muito nesse sentido. Sim. E o que fazer quando esse paciente está instável? A questão é entender o porquê ele está instável, né. Está instável, pode estar, é um doente crítico, né. Agora entender, é um parâmetro hemodinâmico? É um parâmetro respiratório? É alteração de nível de consciência? O que está acontecendo com esse doente? E por isso que a equipe multiprofissional é importante. É importante esse diálogo com a equipe, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, depois que entendemos, a gente vai tentar resolver o que está acontecendo e dar seguimento na reabilitação para que seja o mais seguro possível com o nosso paciente. Sim. E quando insistir e quando recuar, tratando de mobilização? A questão de recuar, né, qual são os parâmetros que estão mostrando que esse paciente ele não está respondendo bem, né, à reabilitação. Parâmetros hemodinâmicos, então o paciente está ficando muito taquárdico, a pressão sistólica está caindo, a pressão diastólica está caindo, o paciente está começando a desaturar, apresentando desconforto respiratório. Acho que esses são pontos que devem chamar um pouco a atenção. Agora, acho que os parâmetros que para continuar a mobilização seria o contrário disso. É um paciente que não está mostrando instabilidade hemodinâmica, ventilatória, a gente pode continuar o processo de reabilitação. E a tolerância também do paciente, né? A tolerância ao exercício, por isso que nós utilizamos algumas ferramentas, como por exemplo a escala subjetiva de Borg, que é uma escala super utilizada nesse contexto para a gente avaliar se o paciente está cansando muito, se ele não está cansando pouco, porque ao mesmo tempo que muito exercício numa intensidade muito alta é prejudicial, exercício com uma intensidade muito baixa também não vai resolver nada. Sim, exatamente. E como que a relação multiprofissional impacta na mobilização? Na terapia intensiva, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, o profissional que acha que vai fazer tudo sozinho na unidade de terapia intensiva é um profissional que vai se frustrar. Então, é importante, primeiramente, o diálogo, para todo mundo estar falando a mesma língua, Sim. digamos assim. Entender em qual estágio está esse paciente, se esse paciente já está bem estável, se a gente pode conseguir mobilizar ele de uma forma adequada e sempre manter um bom diálogo, tanto para o próprio ambiente profissional ficar mais leve, como também para nós conseguirmos entender como de fato está o nosso paciente, para que a gente consiga mobilizar da forma mais adequada possível. Até porque a gente tem o mesmo objetivo com o paciente, né? Exatamente. Nós e a equipe multiprofissional no geral, que é o cuidado e a melhora desse paciente. Independente da sua área de expertise, o nosso objetivo final é o paciente, né? A saúde do paciente é centrada. Exato. Sempre. E qual a diferença que faz, o impacto que tem, né,
nós termos fisioterapeutas 24 horas na UTI? O impacto é que nós conseguimos ter essa monitorização de uma forma muito mais longitudinal. Então, a gente consegue observar os parâmetros motores, os parâmetros ventilatórios de uma forma muito mais detalhada, uma forma muito mais precisa. Então, a gente vai conhecendo o nosso paciente de uma maneira mais aprofundada. Então, acaba que o profissional fisioterapeuta 24 horas na UTI vai trazendo desfechos favoráveis para o nosso paciente. Sim. Quais sinais indicam melhora ou necessidade de ajuste na mobilização? A questão que a gente discutiu, né? A tolerância do paciente. Então, avaliar como está a frequência cardíaca, a frequência respiratória, como está esse padrão subjetivo de esforço, né? Que a gente avalia por várias ferramentas, uma delas é o Borg, e ver se o paciente está respondendo bem ou não está, se a frequência está aumentando ou diminuindo. É que no nosso caso, o paciente cardiopata, ele já entra outras particularidades, né? Sim. Mas a priori a gente utiliza esses parâmetros, né? Frequência respiratória, cardíaca e a sensação subjetiva de esforço. Boa. E quais ferramentas podem ajudar na mobilização? Fisioterapeuta trabalha com movimento, então a cinesioterapia é essencial para esses pacientes, principalmente a ativa assistiva, a cinesioterapia ativa, dependendo, o paciente já está muito sedado, né? Não consegue realizar o movimento ativo, a gente entra com ferramentas, né? Como, por exemplo, a eletroterapia, são ferramentas que aqui no Instituto do Coração a gente utiliza muito para os pacientes, para evitar a perda de massa muscular, e depois que o paciente ele tem um despertar mais adequado, a gente consegue entrar com a cinesioterapia ativa e é movimento, né? Fisioterapia é movimento. E como lidar com os receios da equipe ou da família em relação à mobilização? Comunicação é tudo. Então, primeiro, vou dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, a família. Orientação. Orientar a família da melhor maneira, de uma forma simples, que seja entendível e que eles compreendam todo o cenário do paciente, isso é importantíssimo. Se você tem a família do seu lado, você já conquistou metade do caminho para a mobilização. Então, orientação é importantíssima. Agora, em questão da equipe. Em questão da equipe é você saber dialogar. Ter um diálogo franco, mostrar que você sabe o que você está falando. Então, são conhecimentos pautados na melhor literatura científica. Mostrar para a equipe que você não está soltando ideias aleatórias. Você tem respaldo científico e postura. Mostrar que você sabe o que você está fazendo para passar essa confiança para a equipe multiprofissional. Com certeza. E para finalizar, qual é o maior aprendizado na atuação desse cenário? Que a mobilização ela é segura, ela não vai trazer efeitos deletérios. Quando ela é muito bem aplicada, quando tem uma estratégia por cima e muito conhecimento, a mobilização só vai trazer desfechos positivos favoráveis para o nosso paciente. Com certeza. Bom, Thiago, muito obrigada por espalhar seu conhecimento aqui pra gente, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, foi uma imensa honra estar falando um pouquinho sobre algo que eu gosto tanto e que o fisioterapeuta é protagonista, né? Que é o movimento, é a mobilização do paciente. Exatamente, é o nosso foco. É o nosso foco, é o nosso objetivo. Obrigada a todos também que nos assistiram e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!